Não se está a ouvir nada. Eu não estou a ouvir. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este debate. Nós vamos ouvir agora a nota de abertura sobre o tema para o debate de hoje, que é a concorrência e a corrupção. Vamos ouvir então a nota de abertura feita pelo Dr. Agostinho Mateus, por favor. A concorrência. A concorrência é quase inexistente e não é estimulada. Precisa de ser estimulada. Pode ser estimulada com a proteção dos negócios existentes, sejam esses formais ou informais, e com a eliminação de barreiras ou aparecimento de novos negócios formais, como a falta de infraestruturas e uma enorme e complexa burocracia. Neste quesito, os departamentos ministeriais precisam de desempenhar o seu papel de facilitadores, criando regras de funcionamento que ajudem a promover a atividade. Regras simples, adaptadas ao estágio de desenvolvimento da nossa economia e que possam ser apresentadas aos negócios sob a forma de uma listagem do que o Estado pode exigir a cada tipo de negócio. É preocupante que a percentagem das empresas criadas que iniciou a atividade tenha vindo a decrescer, de acordo com os dados do INE, de 30% para 20%. Ainda segundo a AGT, apenas cerca de 10% das empresas que iniciaram a atividade continuam a apresentar declarações periódicas diferentes de zero, ou seja, compondo estes dados, apenas 2% das empresas criadas ainda estão em atividade. O problema principal coloca-se, portanto, em iniciar e manter a atividade e não tanto em criar uma empresa. Os agentes dos ministérios setoriais e o Ministério da Economia devem preocupar-se e ser avaliados exclusivamente pelo número de empresas ou pequenos negócios criados e principalmente pelo volume de faturação e valor acrescentado que lhes corresponde. O projeto Simplifica 2.0, recentemente apresentado, poderá trazer algum alívio para os utentes dos serviços públicos e, consequentemente, melhorias ao ambiente de negócios, se for realizado, como diz o Decreto Presidencial 182/22, na perspectiva de remover, sempre que possível e de forma regular e contínua, as formalidades administrativas, eliminando o que é redundante e desnecessário para que os cidadãos e as empresas tenham cada vez mais acesso fácil aos bens e serviços públicos. No entanto, por enquanto, trata-se apenas de um projeto cujas medidas de simplificação, não sendo de aplicação imediata, carecem de concretização. A efetiva execução do projeto depende da adoção de um conjunto de medidas de natureza legislativa, técnica e operacional que devem ser asseguradas pelos departamentos ministeriais competentes no quadro de uma dinâmica célere. Porém, continuamos sem prazos claros para que estas regras de desburocratização sejam aplicadas. Aqui, mais uma vez, ressalta-se o papel dos departamentos ministeriais. Esses precisam de ser avaliados, procurando saber se são órgãos de facilitação ou complicação. Por isso, é importante que sejam disponibilizados os instrumentos de medida da sua eficácia. Como aumentou o comércio e a construção civil? Quantos cidadãos ainda não possuem bilhete de identidade? Quanto tempo se demora a fazer um registro ou alteração num documento? Quanto tempo se previa e por que não se cumpre, e etc. É importante que o programa apresente critérios de medida para que possa ser avaliado. É importante ainda que se crie um mecanismo de reclamação, participação ou denúncia mais eficaz.
o recurso hierárquico tem se mostrado pouco eficaz, pois muitas chefias tendem a defender os seus subordinados, mesmo quando esses se excedem ou obstaculizam algum ato. A questão das regras é a questão mais importante do ambiente de negócios. Todas as regras e normas inadequadas ao estágio de desenvolvimento da nossa economia devem inequivocamente ter o seu cumprimento suspenso até que o poder legislativo as elimine. Precisa-se de regras execuíveis para todos. Há uma enorme dificuldade de manter um negócio que cumpra as regras face aos milhares de concorrentes que não as cumprem, tornando a atração pela informalidade bastante forte. A corrupção. O combate à grande corrupção tem registrado alguns progressos que já foram mais evidentes. Contudo, é necessário que a PGR estenda a sua ação às pessoas cujo nível de riqueza não é compatível com as remunerações auferidas durante todo o seu percurso profissional. É necessário continuar a desencorajar a tendência para o peculato e para o branqueamento de capitais dentro da administração do Estado e, por arrasto, fora dela. Ainda há um excesso de ajustes diretos na contratação pública. Quando assim é, o potencial de corrupção é alto devido ao elevado grau de subjetivismo causado pela interferência humana. Reiteramos ser fundamental que os negócios adjudicados por ajuste direto tenham todas as suas cláusulas publicitadas e que a legislação seja clara e não permitir às empresas contratadas evocar quaisquer direitos para além dos que forem explicitamente determinados nos contratos. E, claro, que o ajuste direto se torne efetivamente uma exceção. A informação financeira do Estado tem um lapso de extrema gravidade ao não reportar a execução das despesas de natureza financeira. Os saldos fiscais dos últimos anos ou são superavitários ou ligeiramente deficitários. Contudo, a dívida, depois de anularmos o efeito cambial, aumentou em cerca de 4 bilhões de kwanzas desde 2018. O destino destes 5 bilhões de kwanzas não é claro. A execução orçamental deve mostrar claramente toda a despesa, qualquer que seja a sua natureza, a rolagem da dívida e o destino do aumento líquido da dívida e dos saldos orçamentais. Esta situação tem um enorme potencial de corrupção que deve clarificar-se urgentemente. Outra fonte potencial de corrupção são os sucessivos e graves montantes de erros e omissões na conta externa, que são constantemente negativos, na ordem de menos 900 mil milhões de dólares anuais. Os erros e omissões são inevitáveis, mas são aleatórios. Esta constância negativa é muito preocupante. 900 milhões, e desculpa a interrupção. Fazer soar. Desculpa a interrupção. Alô? Desculpa a interrupção, são 900 milhões de dólares, não são 900 mil milhões. 900 são milhões. Entre 900 e 1000 milhões. De fato. É para esclarecer, isto é um caso, um dado importante, isto está aqui um erro. Ok. Correto. Na ordem de 900 milhões de dólares anuais. Os erros e omissões são inevitáveis, mas são aleatórios. Esta constância negativa é muito preocupante e deve fazer soar os alarmes na PGR e no BNA. Apesar de uma maior publicidade das ações da ANIESA e do SIC, a percepção é de que a pequena corrupção piorou. O principal problema da pequena corrupção é o nível de exigência das chefias. A todos os níveis, a maioria dos chefes deixa que os funcionários abram tarde e encerrem cedo, que não tenham critérios de eficácia a cumprir, atendendo, por exemplo, um número mínimo de pessoas
e etc. Esta situação deixa espaço aos maus funcionários para inventarem facilidades a troco de gasosa, generalizando estas práticas e fomentando a proteção generalizada dos infratores por colegas e chefias. A pequena corrupção é, provavelmente, a pior das causas do mau funcionamento do Estado. É necessário uma atuação forte que inverta a situação. Sejam todos bem-vindos a mais um debate. Eu sugiro que se mantenha a apresentação para as pessoas poderem pedir uma referência. Sugeria que se mantivesse a apresentação, porque as pessoas podem, ao intervir, para ver um slide que possa esclarecer algum sentido da sua atenção. Ok. Aguardamos intervenções. Estes dois temas são temas de extrema importância para o crescimento Temos da revolução. perdão, peço perdão, temos um voluntário ali, está a usar um dispositivo. Okay. Quem quiser intervir é só intervir, não precisa pedir licença. Prezado que está com o dispositivo ITEL-P37, por favor. Pode dizer. Ok, muito obrigado. Muito boa noite, eu sou Hermenegildo Queixigina. Sim, conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Ok. O palestrante abordou a questão da corrupção e sabe-se que a corrupção no país quase que foi institucionalizada. Vamos assim dizer, foi quase que institucionalizada. E como resolver o problema da corrupção quando as instituições judiciais também estão envolvidas? Eu gostaria que o palestrante clareasse este assunto, porque os poderes judiciais são os primeiros na linha da frente que devem, naturalmente, criar condições e medidas para combater tales atos. No cardápio da corrupção, vemos aí subornos, atos de corrupção que incluem subornos, extorsões, tráficos de influências, nepotismo, fraude e até antecipação de verbas, peculatos e outros. Então, dentro da abordagem que o palestrante apresentou, eu gostaria que ele clareasse como resolver o problema quando as instituições judiciais, o poder judicial está envolvido em atos de corrupção. Okay, muito obrigado. Esta é a minha intervenção. Obrigado pela participação, pela questão colocada. Na verdade, o que se sugere, porque a corrupção, de facto, está mesmo, tornou-se enraizada na cultura angolana, seja a nível da grande corrupção, seja a nível da pequena corrupção. E a pequena corrupção hoje parece-nos estar a piorar. No entanto, apresentamos algumas sugestões, não é? E a sugestão passa por uma atuação mais firme da PGR. Não é? A PGR precisa estender a sua ação
não é? Aquelas pessoas, em especial aquelas pessoas politicamente expostas, que têm portanto, uma ostentação de riqueza que não é compatível com as remunerações oferidas durante todo o percurso da sua atuação. Portanto, essa é uma forma, não é, que existe para que se vá minimizando a corrupção, principalmente ali a grande corrupção, não é? A pequena corrupção pensamos que passa pela atitude de algumas chefias, que muitas vezes, em vez de atuarem como aqueles que deveriam proteger, eliminar a pequena corrupção, acabam facilitando, não é? Não criando regras específicas para o combate à pequena corrupção. Há dificuldades para tratar um documento, há dificuldades para poder renovar um documento, mas quando se arranja algum dinheiro, aparece sempre alguém a dizer, olha, eu consegui, não é? Isso não se trata de uma corrupção, digamos que a grande corrupção, mas a pequena corrupção. E essa, sim, essa pequena corrupção é que tem, nos últimos tempos, afetado muito negativamente a atividade do Estado. Como disse a intervenção, o problema poderá colocar-se quando os órgãos judiciais também eles tenham alguma participação nesse processo de corrupção. E não sei se existe uma receita que possa resolver esses problemas. Nós todos já vimos retratado em filmes esse mesmo fenómeno noutros países e aquilo que fez reduzir substancialmente essa corrupção foi a denúncia constante, constantemente se falar de que é responsabilidade das instituições judiciais velarem pelas leis do país. Isto está ligado a um outro problema, do meu ponto de vista, que é o facto de as instituições, nomeadamente a PGR, não estar suficientemente pressionada por nós, cidadãos, para que investigue efetivamente as inúmeras pessoas que têm rendimentos, como se diz na apresentação, que têm rendimentos e nível de vida que não têm nada a ver com o que elas ganham. Isto tem que ser investigado, nós temos que pressionar e dizer isto todos os dias, nas nossas conversas, nas intervenções públicas, em todo o lado. A PGR não está a fazer o trabalho que deve fazer, porque tem que perseguir as pessoas que têm um nível de vida que não é minimamente compatível com aquilo que ganham. É preciso dizer isto. E esta denúncia, esta pressão social, vai naturalmente criar nos políticos e nas instituições a necessidade de reforçar os sistemas anticorrupção e fazer com que eles atuem de forma mais acertada. Agora, isto depende muito da nossa pressão como cidadão para que estas coisas aconteçam, do meu ponto de vista. Por favor, Alberto Seixas. Boa noite. Eu efetivamente gostava de colocar mais em gesto de contribuição. Eu fui ouvindo, né? Mas eu queria dizer que este combate à corrupção tem níveis, né? Antes de chegarmos no nível econômico,
que é o nível mais perceptível, né? Em que os números podem aparecer. Há um nível moral um bocadinho mais acima, que é o das leis, que já falou o interveniente que me antecedeu, mas há um nível ético, este é o mais profundo. E entre o curto prazo, o médio e o longo prazo, me parece que no curto prazo, né, de facto, as salvaguardas que devem ser criadas para que a apropriação indevida de ativos, quer na esfera pública, quer na esfera privada, não aconteçam, é uma medida de curto prazo, né? E para isso concorrem também os aspectos de natureza moral, de certo e errado, que são reforçados pela lei. Mas, do ponto de vista mais ético, que ali é que é o problema, porque quanto mais éticas se tornam as sociedades, menos corruptas elas se tornam, porque, de facto, aqui vem com a noção do que é bom e do que é mau, já não precisa ser certo ou errado. Este é um nível mais avançado, né? Do perfil ético das sociedades, né? Quer dizer, quando as pessoas, e no caso particular da sociedade angolana, me parece que há pouco incentivo para as atitudes éticas, os comportamentos eticamente corretos, há pouco incentivo, quer na infância, quer na juventude, e falo isso com algum conhecimento de causa. Quando nós olhamos o tipo de pessoas que são promovidas nas televisões, o tipo de brincadeiras que são incentivadas, e não sei, quer dizer que ser ético, apesar de a narrativa ser que é uma boa coisa, mas a prática revela que os espertalhões são sempre mais bem encarados pela sociedade. Ou seja, no nosso contexto, nós ainda estamos aqui numa situação em que ser-se esperto é mais aplaudido do que ser-se íntegro. E me parece que no longo prazo é exatamente a integridade e a verticalidade das pessoas, me refiro às famílias como um todo, que vai determinar a redução sustentável dos índices de corrupção, porque nós podemos tomar medidas paliativas, né, agravando, aplicando penas mais severas às pessoas que estiverem envolvidas em atos de corrupção, fazendo uma série de coisas, mas se a sociedade não se moraliza, não se torna eticamente saudável, então me parece que do ponto de vista sustentável não teremos um efetivo combate. Em gesto de resumo, estou a dizer que no curto prazo, sim senhora, são as medidas que foram elencadas pelos meus antecessores, né, quer respondendo à questão do interveniente anterior, mas no médio e longo prazo é preciso olhar para a raiz disso tudo, que são as famílias, né, que é a maneira como a sociedade encara a promoção dos valores éticos. Portanto, eu só queria dar esse aditamento para não ficarmos numa análise estritamente numérica, né, que esta aqui o apresentador fez, apresentou números, mas isso é já a consequência. Eu estou a ir atrás da causa, que é para efetivamente podermos atacar a consequência de forma sustentável. Eu findo-me por aqui, este é o aditamento que queria dar. Eu só ia acrescentar ao que acabou Alberto Seixas, que efetivamente quando há um social, que é um pouco aquilo que eu acho que deve ser feito, a pressão social de todos nós, em todas as nossas intervenções públicas, para essa moralização, para essa não aceitação de que uma pessoa se possa apropriar daquilo que não é dele, porque é disso que estamos a falar, em corrupção, isso vai criar essa componente ética, não é? Que depois é o mais eficaz a longo prazo. Pelo menos foi o que aconteceu nos outros países. Começou por haver um grupo restrito, começou a haver pressão social, esse grupo restrito transformou-se em instituição, essa instituição do Estado pressionada pelos eleitores a funcionar mais,
e hoje aquilo começou, os níveis de corrupção começaram a baixar muito substancialmente em países, por exemplo, como os Estados Unidos, embora se mantenha. Não estamos a dizer que é um país onde não existe corrupção, mas essa pressão social criou essa dimensão ética que falou agora mesmo e que acho que é extremamente importante para que isto tenha sucesso. Eu gostava, já agora boa noite a todos, gostava aqui de tomar a palavra, se não se importarem, desculpa, para fazer aqui uma nota, primeiro em relação ao preleitor, penso eu, com quem esteve a palavra, pelo menos nos primeiros minutos das 18 horas, quando referia-se aos erros e omissões da balança de pagamento e referiu-se corretamente do alarme que deve ser, entretanto, acionado por parte da PGR. Para associar à penúltima intervenção, quando falava-se das consequências da corrupção e tudo mais, consequências fora do âmbito econômico, era aqui para concordar com o que foi dito dos espertalhões que a nossa sociedade, de alguma forma, diria eu indiretamente, vai promovendo, que em muitos casos são pessoas letradas, digamos, que estão em lugares cimeiros, lugares de decisão, e aproveitam-se muitas vezes das fragilidades que as nossas instituições, infelizmente, apresentam nos dias de hoje, e por outro lado, em alguns casos, raro no nosso contexto, que são alguns policymakers, algumas pessoas em posições de tomada de decisão, que geram políticas ou medidas nas instituições em questão ineficazes para criar possibilidade ou facilitar algum desvio, digamos assim, do erário público. Era aqui apenas algumas notas breves em relação aos erros e omissões e em relação a alguns cargos de decisão ou algumas pessoas nesses cargos. Obrigado. De facto é assim, como acaba de dizer, prezado Jesus, porque os 900, entre menos 900 mil e 1.000 milhões, não é? E 1 bilhão de dólares de euros e omissões nas contas, isto é visível, está ali, não é? Mas ninguém se digna em checar porque é que está ali. É que está ali há muito tempo e não sobe nem desce. O valor está ali, os zeros são sempre os mesmos. Bem, as pessoas estão interessadas em regularizar essa conta, estão interessadas em saber por que a conta está ali, talvez estejam. E quem faz as contas, quem elabora a balança de pagamento, também sabe o que está ali, e por que está ali, e sabe que não está certo, não é? Mas, no entanto, portanto, é o que dizem, ninguém se mexe para que as coisas melhorem. Trazendo essa questão da balança de pagamento, não é, para um balanço de uma determinada empresa, a AGT, por exemplo, o Estado, no caso, com seu braço AGT, se uma empresa colocar no seu balanço outros, seja qual for a quantia, não aceita. Aquilo aumenta imediatamente a matéria coletável. Por que o Estado age assim? Porque entende que aqueles outros deverá ser alguma coisa que não é boa. Então, por que quando se trata da conta pública, né, das contas públicas, permanecem ali erros e omissões a esse nível? Portanto, é preciso que se faça alguma pressão, é preciso que se toque no assunto para que ele, portanto, que as pessoas de direito possam, então, agir de alguma forma em conformidade com aquilo que deve ser. Agora, é muito difícil, de facto, combater a corrupção se a ética não fizer parte, portanto, de toda a atividade, se não fizer parte do ADN do indivíduo. Boa noite, prezados.
Deixa-me só fazer aqui um ponto de ordem. É que, Agostinho, nós não podemos dizer que estes 900 a 1000 milhões de dólares sejam errados. Nós não sabemos isso. O que nós sabemos é que habitualmente erros e omissões são aleatórios. Quer dizer, umas vezes são mais 300, outras vezes são menos 200. Umas vezes são mais 500, outras vezes são menos 400. Aqui não estamos na área da contabilidade, estamos na área da estatística. E, portanto, os erros estatísticos são parte de toda a estatística. Não há país do mundo nenhum que não tenha uma balança de pagamentos com erros e omissões. O que é habitual é que eles sejam aleatórios, como eu estava a dizer, ou seja, mais 500, menos 300, mais 200, menos 400. O nosso problema, aquilo que nos faz desconfiar, é que, no nosso caso, são sempre menos 900, menos 900, menos 900, menos 900. E portanto, quer dizer, é isso, é essa campainha que devia soar na AGT, na PGR. Pode não ser nada, mas Pois, é preciso Heitor. investigar. É preciso Sim, investigar. Quando há sim, qualquer coisa anormal, não se pode dizer, está bem. Não, é preciso investigar. pois, E mas nós quando trazia a colação as contas nas empresas, não era para dizer que aquilo que está lá é algo que não, que, portanto, é algo exatamente errado. As empresas, quando põem outros quando utilizam a conta outros, não quer dizer que seja algo errado para fugir do fisco. Também não é isso. Na verdade é que se está em outros, carece de esclarecimento. Se está em contas, erros e omissões, e é regular, então é preciso que o Estado veja. O que eu queria trazer tanto a atenção é que o Estado... Sim, sim. Deixa-me dizer só uma coisa. Erros e omissões é normal. Sim, isso, estamos de acordo quanto a isso. Estamos de normal. acordo. Porquê? Estamos de Porque acordo, Heitor. aqui não estamos na contabilidade, Agostinho. Aqui Heitor, estamos em estamos de estatística. acordo. Estamos de Portanto, as acordo. fontes estatísticas são diferentes. Buscar a Estamos... fonte de estatística das exportações num sítio e vais buscar a fonte estatística do recebimento das exportações num outro, e depois não jogam sempre. É Heitor, diferente da contabilidade. Na contabilidade as coisas têm que jogar. Estamos de acordo. O que eu estou a tentar dizer apenas não é ir lá atrás no procedimento estatístico ou contabilístico. O que eu quero dizer é que quando há um número que é recorrente e não está esclarecido, suscita sempre alguma dúvida. É necessário que se preste atenção, é necessário que se olhe para ele. É esse o ponto, né? Desculpa, Não é... e dá asas para outras interpretações, não é? De facto, esse é o ponto, não é? Não é que um ou outro, ou o procedimento lá atrás. Não, o número está ali, é recorrente e não é claro. O Estado, quando vê as outras contas, fica com desconfiança, então quando ele também produz algumas contas, tem que ser claro. Na verdade, é tentar trazer essa atenção. Os números, quando aparecem, precisam ser analisados. E quem de direito está a olhar ali, menos 900, menos 900, menos 900, tem de fazer alguma coisa. Primeiro, não só pelo facto de haver o erro, não é? O que é normal, mas também pela expressividade do valor, não é? Esse é o ponto. Eu queria chamar a atenção de uma outra coisa também, que é um outro foco de corrupção, que nós temos abordado de outra forma, que é a questão dos terrenos do Estado. É preciso pôr mão nisto. E a melhor maneira de resolver o problema é titular, por todos os motivos e mais alguns, também pela corrupção, a questão da titularização e pôr claro de quem é cada coisa.
cada parcela. Porque senão nós vamos andar sempre nesta difícil relação entre as administrações municipais e os terrenos e os proprietários dos terrenos, e isto é um potencial de corrupção enormíssimo. De facto, é assim, tratar, seja qual for o documento, é muito complicado. E são N os exemplos que podemos elencar, como, por exemplo, renovar uma carta de condução, ter um livrete de uma viatura. Portanto, são documentos que podem levar anos para serem atualizados. São documentos que podem levar anos para serem tanto adquiridos. Mas volta e meia ouvimos alguém, não, mas eu tratei o documento, foi rápido. Como é que foi? Falei com alguém. E isso emperra o funcionamento das instituições e quebra tanto o cidadão, né? Acaba quebrando o cidadão que quer tratar a sua documentação nos caminhos legais, que quer cumprir a fila, vai, entrega o documento, mas depois fica 1, 2, 3 anos para ter um documento que deveria ser muito simples, como é alguém que vai renovar a carta de condução, alguém que vai tratar o livrete de uma viatura. Portanto, todas essas pequenas questões acabam emperrando a atividade do cidadão. E, portanto, a corrupção desse jeito é difícil, portanto, ser combatida. E para acrescentar Bem, a nossa permitam-me, realidade, queria... há situações que até... Posso? Sim. Pode avançar. E depois vamos ouvir Ok. o Hermenegildo. Ok, então estava a acrescentar que, infelizmente, em muitas instituições do Estado, os próprios gestores, no entanto, é que criam estratégia para inviabilizar as atividades públicas, de modo que esses indivíduos recorrem a outras formas, não é? Que eles venham apresentar para conseguirem determinados bens de forma mais facilitada. Infelizmente, nós vamos ver isso em administrações, nós vamos ver isso em concursos públicos que envolvem diferentes empresas do Estado e não só. Então, desta forma, é muito difícil. Portanto, na minha opinião, uma outra forma também de combater a corrupção é as instituições responsáveis deviam ser mais rigorosas naquilo que é a fiscalização e a prestação de contas. Todo gestor devia prestar conta no final de um ano, no final do mandato, semestralmente, devia fazer isso. E eu penso que durante muitos anos os nossos gestores públicos e não só se acomodaram na prestação de contas, não é? E gerem os fundos do Estado em função dos seus interesses pessoais, em função do seu gosto, de outros negócios. Portanto, no final, a população é que acaba ficando totalmente prejudicado e depois os serviços não são bem prestados, não há qualidade, o indivíduo paga, o indivíduo passa por situações, mas não recebe aquilo que devia, infelizmente. Agora vamos Senhora, ouvir permitam-me. Sim, eu queria dar agora aqui uma contribuição e fazer uma questão novamente ao preletor. Mas a grande questão que se debate as nossas instituições é o problema da inflexibilidade salarial, por exemplo. Até que ponto é que a inflexibilidade do salário pode ser uma razão principal para a pequena corrupção? Vejamos, se um indivíduo que trabalha numa instituição pública
e ele ganha 35 mil kwanzas, e pode até ver mais, todos eles ganham 35 mil kwanzas e têm que atender ao público, naturalmente que a inflexibilidade do seu salário pode motivar esse indivíduo a correr em subornos. Parece que aqui, ou no país, em Angola, vamos assim dizer, quase que não se leva em conta a questão da produtividade. A produtividade em que o indivíduo ganha mais em função do número, da qualidade do trabalho que ele vai apresentar. Isso é tão simples perceber. Por exemplo, se for um padeiro, somos 2 padeiros, claro, quem produzir mais pães tem maior bônus no final do mês. Mas parece-me que a inflexibilidade salarial no país, a nível do setor público, parece ser uma das razões por falta de estímulo à produtividade. Todo mundo ganha o mesmo salário, todos fazem os mesmos trabalhos, então não há necessidade da pessoa correr em fazer um determinado trabalho em boas condições, porque ele no final vai ganhar a mesma coisa que o outro que ganha. E há essa demora nos serviços públicos, as pessoas ficam tempo, horas e horas para tratarem um determinado documento. E, para acelerar, se eu for um empresário, eu estou preocupado com a concorrência e eu quero estimular o meu negócio, crescer, eu, de alguma forma, na qualidade de não atrasar a minha produção, eu tenho que enveredar por caminhos que acelerem o trabalho. E ali vou optar por esse meio de corrupção. Mas se for o contrário, provavelmente poderá reduzir esse aspecto da corrupção. Então, aí vai a minha questão ao preletor. Não será a inflexibilidade salarial da função pública um fator determinante para estimular a corrupção? Obrigado. Agora vamos ouvir o Terêncio Campos e depois poderá já responder. Por favor, Terêncio, já está com um tempinho com a mão. Boa noite, prezados. Gostaria, antes de mais nada, de chamar a atenção, né, ou de solicitar, né, para voltarmos o debate, né, um pouco também para a questão da concorrência, né, porque está-se a falar muito, né, apenas sobre a corrupção. Por outro lado, gostaria de chamar a atenção na questão sobre as estatísticas apresentadas, né, do INE, relativamente à criação de empresas, né, e também sobre né, o facto de muitas pequenas empresas, né, apresentarem os seus relatórios e contas, né, à Administração Geral, né, retributária sem quaisquer valores, né, venda zero, nenhum custo, né, sem custos registrados e, consequentemente, nenhum lucro e não pagamento de impostos. Eu gostaria de dar nota que no caso da criação de empresa, né, em Angola, né, é um processo muito facilitado, né, que muito dos nossos pequenos empreendedores, né, nem todos criam negócios, né, com a intenção de gerar riqueza, né. Há quem, né, cria negócios também, né, ou simplesmente por uma questão de prestígio, né, para poder dizer na vizinhança, né, que tem uma empresa, né, e que faz isso e que muitas das vezes chega, né, a não exercer a sua atividade. E também
né, muito dos nossos pequenos empreendedores não têm conhecimento de finanças, economia, né, que não entendem sobre gerir um negócio, né, e, né, e querem ser eles, né, e querem ser eles também a gerir um negócio, né, que não têm a mentalidade, né, de contratar, né, alguém que é formado na área para, né, desenvolver o negócio. Né? É por esta razão, né, é que muitas empresas não avançam, né, muitas empresas são encerradas no ano em que abrem, né, e que também pelo mesmo motivo, né, muitas empresas apresentam suas demonstrações financeiras, né, à GT sem quaisquer valores, que muitas das vezes, né, essa questão do pagamento de imposto, né, muitas das vezes, muitas das vezes as pequenas empresas não têm intenção, né, de apresentar, né, ou de declarar as suas vendas à GT, né, que não têm intenção de apresentar os seus custos à GT, né, é porque também, né, que não há um grande incentivo e, né, que não há um grande controle por parte da GT quanto a estas demonstrações financeiras. Né, e como é que eu digo isto? Né, e né, também muitas empresas, né, ou muitas das demonstrações financeiras, né, que são enviadas sem quaisquer valores, né, ou melhor, né, o facto de muitas empresas, né, ou pequenos negócios enviarem suas demonstrações financeiras à GT sem quaisquer valores, né, que não significa que não exerceu atividade naquele período, né, que significa muitas das vezes, né, que eu pessoalmente já pude presenciar muitos desses casos, né, que a empresa, né, que tem exercido a sua atividade, né, que tem vendido, né, mas que não está organizada, né, e por este motivo não faz uma fatura, né, quando adquire as mercadorias, né, para revender, né, muitas das vezes utiliza o mercado informal, né, então os custos, né, ainda assim não são fiscalmente aceitos, né, e no fim do ano, né, vão todos a correr atrás de um contabilista com um número na ordem, né, e que muitas das vezes esse contabilista não tem muito o que fazer, né, para ajudar nesta situação, né, e fazer este trabalho, né, Ok. né, prepara umas DFs sem quaisquer valores, né, e faz a sua faturação. Né, e esse era o meu parecer. Ok, obrigado, Terence, obrigado. Vamos então procurar dar atenção ainda à questão que levantava tanto o colega que falou antes do Terence, sobre a motivação para a corrupção. Indicava ali maus salários. Bem, tanto quanto temos conseguido observar, a grande corrupção, por exemplo, é feita por pessoas que têm um ordenado e têm possibilidades bem mais, tanto vantajosas com relação a quem está ali no balcão, por exemplo, de uma área, de um departamento ministerial. Mas ainda assim, pronto, acabam cometendo esses ilícitos e sai dali de cima e nos níveis intermédios a mesma coisa, chega lá embaixo e o processo ocorre. Mas penso que estava a falar só mesmo da pequena corrupção. Aqui queremos olhar para aquilo que o Alberto Seixas falava. Temos que olhar para a ética.
não é? Temos que olhar para a ética. O problema é mesmo ético, o problema é de ética, porque a pessoa tem um ordenado. Se a pessoa tem um ordenado, quando aceitou o trabalho era por conta daquele ordenado. Agora, roubar o cidadão, porque na verdade quando ele está a receber um valor de um cidadão que vai na administração para tratar uma documentação, ele está a extorquir o cidadão. Portanto, isso não deve fazer. Isto é errado. A vida está difícil, sim, mas a vida dificultada não pode ser razão para que ele venha a extorquir, venha a aldrabar, venha a roubar, venha a furtar, enfim, não pode ser justificativa para que tenha uma má ação, não é? Se todos nós fizéssemos assim, porque muito pouca gente tem um salário que é fácil gerir até o final do mês, se todos nós tivéssemos que agir assim, então, portanto, nunca mais poderíamos acabar com o problema da corrupção. Outras pessoas certamente poderão trazer mais subsídios quanto a isso. Agora, quanto à questão das empresas. Deixa primeiro acabar a corrupção, senão ficamos aqui numa mistura de... Ok. Não sei se alguém gostaria de acrescentar um pouco mais. Eu gostaria de acrescentar e dar razão à pessoa que falou anteriormente. Não tanto por causa da inflexibilidade salarial, mas no aspecto que ele focou, e muito bem, que é preciso definir critérios de produtividade. Evidentemente que se eu tiver como critério de produtividade atender, eu não faço a mínima ideia, não sei qual é o critério de produtividade de um bilhete de identidade. Se tiver de fazer 100 bilhetes de identidade na minha secretária onde eu estou, e eu estiver à frente dos utentes, se eu não fizer os 100, tenho que levar uma má informação e tenho que ser penalizado por esse mau desempenho. E, ao mesmo tempo, ele acho que tem toda a razão, aquele que desempenha bem, que faz 100, 110, 120, tem que ser melhor remunerado. Louvado e, por outro lado, compensado por esse seu esforço. Não vejo nenhuma impossibilidade nisto. As regras da função pública permitem perfeitamente premiar. E, portanto, o nosso problema é que nós começamos por não definir critérios de eficácia, produtividade. E, portanto, se eu nem tenho uma norma que me diga tens que fazer 100 bilhetes por dia, eu não vou fazer 10 ou 5, se possível, e cobrar mais 10 a seguir. É a natureza humana. Nós devemos tentar criar ética, sim senhora, mas também temos que criar mecanismo. Você tem que fazer, está aí à frente do bilhete de identidade, tem que fazer 100. Não sei se 100 é uma brutalidade, pode ser que esteja aqui a dizer um disparate, não interessa. O número não interessa, tem que fazer X. E sem isso não há possibilidade nem dos chefes exigirem, nem dos chefes exigirem chefes subordinados, nada funciona. Nós temos que começar por aí, definir critérios de eficiência, de critérios de produtividade. Dizer, isto é o mínimo que tens que fazer para garantir o teu posto de trabalho, senão estás aqui a mais. Exatamente. Acho que isso é fundamental. É interessante que em algumas áreas o Estado age assim, a administração pública age assim, e noutras deixa em aberto, não há critérios, né? E isso nós temos que pressionar para estender isso. Para que assim seja. Isso é verdade. Nós devemos dizer, é preciso, não podemos ficar assim, nós temos que exigir. O nosso problema é ter instituições fortes, todas as nossas instituições são fraquíssimas, porque não cumprem os critérios que devem cumprir. E nós temos que fortalecer as nossas instituições
exigindo. É a única maneira de fortalecer as instituições, é exigir. Sobre essa questão, Justino escreve no bate-papo, ou escreveu há cerca de 10 minutos. Inflexibilidade salarial é um fator que influencia a corrupção, mas não determinante. Há situações de trabalhadores muito bem ou menos remunerados, mas praticantes ativos da corrupção. E quando o doutor Agostinho estava a falar, alguém pediu a palavra, penso que é a doutora Dalquisa, não sei se está ainda com vontade de falar, e caso tiver, por favor, pode aproveitar. Se Eu for propunha que a dentro seguir depois deste passássemos assunto. para o tema concorrência, a seguir à intervenção da Alquissa. Ok, pode ser. A Dalquisa consegue nos ouvir ainda e deseja falar agora? Bom, podemos avançar, doutor. Bem, talvez devesse falar um pouco aqui sobre a questão das empresas, não é? Dos dados que o colega apresentou, portanto, não retive aqui o nome, que falava da criação das empresas, portanto, o modelo de criação. Sim, dizia que alguns dos empresários, algumas das pessoas que se dirigem aos guichês para a abertura de empresa desconhecem as regras. De facto, isso acontece. Por isso, o que se propõe é que hajam regras simples. O problema não está tanto na criação da empresa, mas nas regras nas regras de funcionamento da empresa no mercado. Houve durante um tempo uma barreira muito grande para se criarem as empresas. Essa barreira foi superada, mas portanto, eliminou-se aquela barreira e não se cuidou de tratar do passo a seguir. E hoje o que acontece é que as empresas são criadas, porque a primeira coisa que se faz é tratar o número de contribuinte, para depois ter todo outro processo de legalização. Só que depois de ter o número de contribuinte, ter ali os estatutos, tudo feito no guichê único, normalmente em uma semana, depois, para adquirir o alvará é um problema. Portanto, o empreendedor não pode iniciar a atividade porque não tem um alvará. E depois não pode dar continuidade ou iniciar a atividade porque precisa aguardar a inspeção do Ministério da Saúde, é preciso tratar de todo um conjunto de documentos que já é fora do guichê único e é muito difícil de serem tratados. A atividade no arranque leva algum tempo, mas a AGT conta que, olha, a empresa já está criada, já tem o número de contribuintes, se ela não contribuir, depois vai ter que pagar. Mas a atividade como tal não iniciou, nunca deu início. Portanto, de facto, é preciso superar-se esse problema. E temos sugerido a criação de regras claras, regras simples. Se puder ter uma lista do que é que o empresário, numa determinada área, deverá cumprir, deverá fazer para depois da criação, para criar a empresa e depois de criar, como é que vai se relacionar com o Estado, o que é que o Estado lhe vai pedir todos os meses, no final de cada ano, era importante para que assim o empresário tomasse maior conhecimento de quais são as suas responsabilidades e, portanto, conhecer as regras do mercado. Agora, falta de controle da AGT. Me parece que não. A AGT é muito atenta nesses casos, por isso não interessa para a AGT se a pessoa, se um empreendedor criou ou não, deu início ou não da atividade, basta que tenha tratado o número de contribuinte naquele dia que foi lá, naquela semana que esteve ali no guichê único, para ele, portanto, o contribuinte deu início à atividade, a empresa está a funcionar, espera no ano seguinte que esse empresário vá lá e pague os impostos. Não quer saber se a atividade deu início ou não, e isso às vezes
é complicado, porque muitos dos empreendedores criam as empresas, não conseguem tratar os outros documentos, acabam desistindo da atividade, preferem ficar no informal, já que para tratar os documentos está muito difícil, e passado algum tempo cai-lhes a AGT com um conjunto de notificações e multas altíssimas. Eu queria só reforçar aqui uma questão. O problema não é se os pequenos empresários preferem manter-se na informalidade. Depois de criarem uma empresa, eles chegam à conclusão que, bom, criei uma empresa, mas afinal é melhor eu continuar na informalidade, porque as complicações são tão grandes, os custos são tão grandes de manter ativa uma empresa, que isso não me dá nenhuma vantagem. É isto que é o combate à informalidade. Quer dizer, o Estado tem que perceber que as empresas, para se formalizarem, têm que ter vantagem em formalizar-se. Esse é que é o papel do Estado, não é arranjar umas regras que funcionam muito bem, se calhar nos Estados Unidos, mas depois não funcionam muito bem num país como o nosso, que tem uma série de constrangimentos. E o problema é esse mesmo. É se vale a pena a um empresário tornar-se formal ou não. E o que é que o Estado tem que fazer para que valha a pena ao empresário tornar-se formal? E a primeira coisa que o Estado tem que fazer é simplificar as regras. Eu desafio qualquer inspetor de qualquer departamento ministerial que resolva fazer uma empresa e cumprir todas as regras. Não é possível. Há muitas regras. No nosso ordenamento jurídico, nós temos muitas regras que são absolutamente impossíveis de cumprir com o nosso nível. Ainda no outro dia estive a ler uma coisa que é tipo anedota. Fizemos aqui há um mês, não é, ou 2 meses, não sei, há muito pouco tempo, uma lei sobre o transporte das mototaxistas, que é absolutamente impossível de cumprir pelos mototaxistas. E é evidente que eles vão continuar todos na informalidade, até se podem registar no PREI, mas vão continuar a ser informais. Até podem criar uma empresa, mas vão continuar a ser informais. Porque o problema da informalidade é que é impossível cumprir as regras da formalidade. E é por isso que é fundamental que alguém, em nível de cada ministério, pense: o meu papel é qual? Qual é o meu papel como ministro das pescas? É que haja pescas. É que haja muitas pescas. Que haja muita concorrência nas pescas. E o que é que eu tenho que fazer para isso? Deixa lá ver quais são as regras que os pescadores têm que cumprir. E diz: é isto tudo. Não, vamos meter aqui os departamentos de inspeção, os próprios departamentos de inspeção, alguém com um mandato de desburocratizar, e vamos olhar para estas regras todas e vamos cortar de forma a que tenhamos um conjunto pequenino de regras simples que todos possam cumprir. Porque enquanto não tivermos um conjunto pequenino de regras que todos possam cumprir e que esteja numa listagem simples que se dê ao empresário, é isto que tu tens de cumprir, não vamos conseguir ter negócios formalizados. E o Estado tem que olhar para os negócios informais e dizer: este negócio, com a estrutura, o modelo de negócio que tem, nunca poderá cumprir estas regras da formalidade. Então, eu vou estipular para este negócio, que é um micronegócio, um conjunto de regras ainda mais simples,
para que ele possa formalizar-se. E tem que ser assim. É que não há outra maneira. Foi assim que os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos, nos anos dos 1800, perderam muito tempo a fazer isto. E nós temos que fazer isto. Adaptar as nossas leis, adaptar as nossas regras de funcionamento ao nível de capacidade que o nosso tecido empresarial tem. Mas não só ao nível do tecido empresarial, também ao bolso dos consumidores. Porque o tecido empresarial pode, se calhar, cumprir uma regra, mas ela tornar o produto tão caro que depois não tem consumidores. E, portanto, também é tão inviável como aquela que é impossível de cumprir por motivos técnicos. Portanto, é preciso que as regras sejam suficientemente baratas para o nosso mercado e suficientemente simples para poderem ser tecnicamente executadas. E qual é o incentivo? A nossa proposta sempre foi esta. Digam aos senhores ministros setoriais, ao senhor ministro das Pescas, ao senhor ministro da Economia, ao senhor ministro da Indústria, ao senhor ministro do Comércio, pode ser ministro da Indústria e do Comércio, não é isso que está em causa. Os ministros setoriais que tratam da economia têm que ter como objetivo que o seu ministério funcione. E como é que se comprova que o seu ministério funciona? Pelo número de empresas que existam, empresas ou micronegócios registados que existam no seu setor e pelo volume de faturação que esses micronegócios façam. Mas não é o volume de faturação do Departamento de Estatística do Ministério, porque isso, se formos por aí, é sempre uma faturação fabulosa. É sempre a crescer. É o volume de faturação que a AGT diga que aquele Ministério está a fazer. As empresas de pesca, os micronegócios de pesca, no conjunto, faturaram X. E o ministro tem que ser responsável por esse X. Se esse X diminuiu ou se esse X aumentou. Talvez assim nós tenhamos algum trabalho que é absolutamente necessário para simplificar as nossas regras. Desculpa, já falei demais. Olha, eu queria falar, de facto, em muitos aspectos fiquei ultrapassado pelo Heitor, mas deixa-me dizer, né, e espero que não seja repetitivo. Sim, é verdade que os agentes econômicos respondem a incentivos, não tenhamos dúvida. E isto o Heitor colocou bem. Agora, o que me parece que acontece aqui na nossa geografia é que nós queremos pular etapas. E pular etapas é diferente de encurtar caminhos. Todo o conhecimento que nós temos das nações mais desenvolvidas não nos pode levar a pular etapas. Deve nos levar exatamente a encurtar caminhos. Porque quando nós olhamos para o Ocidente, e há aqui o risco, às vezes, em vez de nós olharmos, e esteve bem o Heitor agora a falar dos Estados Unidos naquela época, e como nós podemos pegar aquela referência para a nossa situação hoje, porque hoje nós nos encontramos, se calhar, onde eles estavam em 1800. Podia-se fazer esse paralelismo. Na verdade, o que nós tentamos fazer é querer ter exatamente o desempenho que tem os Estados Unidos hoje, em vez de olharmos para o desempenho que teve os Estados Unidos na altura em que a economia deles estava nesse nosso estágio. Porque eles, efetivamente, fizeram a comunidade primitiva, o esclavagismo, o feudalismo, experimentaram o socialismo, algumas delas, e hoje têm capitalismo. Quer dizer que isso é a história deles natural. Nós, por várias razões, né, estamos a adotar a modernização como modelo importado. E há que saber onde nós estamos hoje quando olhamos para a história deles. Eles servem de referência, sim senhora, para nós. Mas nós temos que criar modelos concretos, adequados à nossa situação de hoje. E falava o Heitor do informalismo, né? Eu próprio, quando perguntavam os indivíduos do PREI, eu dizia claramente
que os níveis de informalismo, existem vários níveis de informalismo. E por acaso o Heitor destrinçou-os, mas para cada um tem uma resposta concreta. O informal da vendedora ambulante não é mesmo que o informal da cantina, não é mesmo que o grossista informal, não é mesmo que, de facto, que um grande, que o dono de uma cadeia de armazéns informais, seja o que for. E para cada uma dessas situações, há que criar soluções específicas. Não se pode criar uma solução generalizada. Eu vou dar um exemplo concreto. Quem faz um negócio de subsistência, ele vende para comer o dia. Ou seja, no mesmo dia que ele vende, espera tirar dali o sustento daquele dia. Agora me diz quais são as regras mínimas que podem ser aplicadas a esse negócio, né, que é de subsistência, que nós queremos formalizar. Se de facto, de acordo com as atuais regras do guichê único, o preço mínimo para constituir uma sociedade unipessoal seria de 22 mil kwanzas, o mínimo. E ele, às vezes, todo o seu negócio não custa 22 mil kwanzas. Para esse, sem querer ser repetitivo, o Heitor já disse, para esse há uma regra muito própria, que é melhor nem entrar via guichê único. É melhor não entrar via a criação de uma empresa formal como tal. Ou seja, os níveis de formalismo, se calhar para algumas entidades passariam apenas pela existência de um nível e captar alguma coisa, aquela coisa que pagam nas praças, que pagam os vendedores ambulantes, né? Seria pago diretamente por via desse nível e era o único tipo de tributação que teriam. Os outros níveis, a complexidade da tributação seria proporcional ao nível de facto, de sofisticação da empresa. E sem perder de vista essa questão da análise de relação custo-benefício, né? Quais são os custos reais do formalismo? Será que para nos formalizarmos sai mais caro do que ficar no informal? E, de facto, o Estado olhar para os impactos. Olhar para os impactos. E o que é comum acontecer aqui é tomarem-se decisões econômicas e não olharem para as implicações para a economia como um todo. Né? Nós não olhamos, podemos arranjar num sítio e como não olhamos para a economia como um todo, então estragamos noutro. E às vezes o estrago, e como dizia bem o Heitor, às vezes o custo é tão alto de se formalizar que depois torna o negócio inviável. E, na verdade, entre este trade-off aqui que o Estado tem entre arrecadar, né, arrecadar para financiar as despesas públicas e, de facto, promover a empregabilidade, é preciso, de facto, depois arranjar aqui um meio termo. Porque se apertarmos muito do ponto de vista da arrecadação, depois vamos matar as empresas. Vamos matar as empresas, vamos matar o consumo, vamos matar o investimento, vamos matar a poupança, vamos contrair o produto. E depois, na teoria, dizemos que nós queremos expandir o produto, mas ações que estamos a desenvolver são ações que efetivamente contraem esse produto. Eu penso que, de facto, né, isso se ouvem os terceiros não interessados, como consultores, como está aqui a dar esses contributos gratuitos, o Heitor, se devia ouvir seriamente e pensarmos mais economia do país do que pensarmos propriamente em arrecadar mais dinheiro, menos dinheiro, se isso depois, do ponto de vista prático, implica um recuo no próprio estágio de desenvolvimento econômico do país. Portanto, eu vou me findar, não me vou alongar muito, mas só queria mesmo dar essa chega porque é uma constatação que faço. Só um pequeno ponto que o Seixas disse e que é preciso reforçar. É que nós já fizemos a coisa brilhante. O nosso Estado já criou a regra brilhante, muito bem feita, de dizer que o número de bilhete de identidade é o número de contribuinte. Portanto, não é preciso registar ninguém. Estamos todos registados automaticamente. Parem, não é esse o processo. É preciso ter, como estava o Seixas a dizer, um nível de tributação suficientemente pequeno para que as pessoas queiram
formalizar-se. E sobre os negócios mais pequenos, sobre as zungueiras, etc., é preciso proteger esses negócios contra a quantidade enorme de micheiros que anda por aí, quer tenham fardas, quer não tenham, porque uns têm fardas, infelizmente, que é mais grave, porque estão a desonrar a farda. Eh, eh, e proteger esses pequenos negócios contra isso, mediante uma pequena contribuição desse pequeno negócio para o erário público, isso era bom para o pequeno negócio que ganhava, porque pagava menos impostos, entre aspas, e bom para o Estado, porque arrecadava esse pequeno contributo de muitos milhões de informais. Sim, de facto, eu gostaria de reforçar aqui também o ponto de proteção. É preciso, de facto, que se protejam os negócios. E isso parece que não acontece. Parece que não acontece, porque há aqui é contraditório o próprio Estado, em algum momento, dar formação, oferecer, inclusive, kits profissionais para que os jovens possam, na comunidade, criar negócio, possam, tanto, criar postos de trabalho. Mas depois, por trás, vem o pessoal da farda, e não só, e manda o jovem que recebeu um kit de recauchutagem, montou ali à beira da sua casa, e agora vem o indivíduo e lhe manda tirar dali, não é? Obriga-lhe a pagar, obriga-lhe a retirar dali o negócio, porque não paga imposto, porque não está inscrito na administração, ou mesmo estando inscrito, passa sempre lá alguém para retirar alguma coisa. O mesmo acontece com os kits de carpinteiro, os kits de marceneiro. Ele recebe um kit de marceneiro, está ali a procurar desenvolver a atividade, é contratado por uma empresa para ir fazer um determinado serviço e não pode. Não pode porque ele não tem uma fatura que é daquele tipo que é aceito pela AGT. É um bocadinho complicado. São pequenas barreiras, mas que fazem muita diferença para quem é um pedreiro, para quem é um pintor, é um carpinteiro, portanto, e que eventualmente, inclusive, faz ali o seu pagamento, a sua contribuição em função da atividade que faz. Portanto, sem proteção dos negócios, a entrega de kits passa a ser, tanto, não passa a ter o efeito desejado, porque por trás há um conjunto de barreiras, até mesmo para que esse indivíduo possa vir, com o passar do tempo, a se formalizar, a crescer, inclusive. A questão que o Heitor falava sobre a contribuição, mesmo com uma contribuição mínima, seria de todo importante, porque se ele já tem o número do bilhete e ele paga todos os meses 1.000 kwanzas, 5.000 kwanzas, 10.000 kwanzas, o que for, em função da sua pequena atividade, fosse pagar um determinado imposto, o Estado teria o controle desse cidadão, porque ele paga sempre os impostos. E quando a atividade dele estivesse a melhorar, indo ao banco, já consegue pedir um empréstimo. Como é que o banco vai ver que esse cidadão merece ou não um crédito para melhorar a sua atividade? É olhando para as suas contribuições, porque quando ele for pedir à AGT um cadastro, se ele paga os impostos ou não, ele vai ter ali a ficha limpa, agora vai ao banco e tem a facilidade para poder adquirir um crédito, porque ele tem efetivamente uma atividade. Portanto, a proteção desses negócios é muito importante para que eles possam tanto melhorar e crescer. A Dalquissa está a escrever, seria se calhar útil dar-lhe a palavra. Sim, a Dalquissa, doutora.
pode ativar o microfone, por favor, e falar para nós ouvirmos a sua contribuição, no caso diretamente. Então, permitam, por favor, enquanto a doutora Dalgisa vai escrevendo, eu queria dar aqui dar uma experiência, um problema no âmbito da criação de empresa, Depois de detectada todas essas análises que foram feitas aí, a burocracia que existe no setor para a criação de empresa, a questão que se coloca é: onde está então a concorrência em tudo isso? Só para ter uma ideia, eu criei uma empresa em 2017. Destino único, tratei a documentação toda. E o erro que eu cometi é ter tratado imediatamente o NIF da empresa. Tratei o NIF da empresa, a atividade que eu havia começado na empresa. Fiquei com algumas dificuldades financeiras, que até agora ainda ressinto. Infelizmente, quando fui para atualizar os dados da empresa para atualizar e tentar fazer um crédito, solicitar um empréstimo de um particular para começar com uma atividade, a informação que eu tive é que a empresa já tinha de pagar algum imposto pelo tempo que foi aberta a empresa, desde que foi criada a empresa, desde o momento que a empresa solicitou o NIF, ela já tinha alguma dívida com a AGT. Bom, diante desta situação, com este ambiente, falando da concorrência, é possível falar da concorrência com esse estilo de criação de empresa, em que a empresa nem sequer ainda começou a operar, não tem ainda produção, não tem atividade, mas já tem imposto por pagar. Como é que explicam isso? Ok, muito obrigado essa é a minha intervenção. Ashley, A Dalgisa está disponível já. já está? Já consegue? Mas está a dizer que está com problemas de som. Se não conseguir ler pelo menos o que ela escreveu. Está bem? Ok. Doutora, tente só ligar o micro. Há pouco, quando ligou, o outro doutor estava a falar. Se calhar vai dar. Então, eu vou passar a leitura. A primeira, escreveu às 19 horas, foi quando convidamos para expor a questão que tinha, ou a contribuição que queria fazer, e ela escreveu o seguinte: o ponto era sobre a ética, falta de princípio dos trabalhadores da função pública. E depois ela escreve: é importante saber que os maiores corruptos são os com melhor salário, são estes com maior poder se agilizar os processos, porém prefere ser considerado importante e de difícil acesso. E depois, quando o Heitor estava a fazer um comentário, 19h15, ela contribuiu com o seguinte: há ainda outro problema das escolhas na atribuição de oportunidades para créditos e alguns bens para viabilizar os negócios. Estes foram os contributos que a doutora Dalgisa escreveu aqui para nós. Poderiam ser melhor contextualizados por ela, caso pudesse ligar o som, mas está com problemas do microfone ou do som, então compreendemos e agradecemos por ter escrito aqui no bate-papo. Vamos então continuar para os 5 minutos que faltam para o nosso debate terminar, por favor. Heitor e Agostinho.
Eu acho que já as pessoas já não estão a intervir. Eu diria que fica aqui este apelo para que, efetivamente, os ministérios deixem de ser ministérios de vaidade e passem a ser ministérios que se preocupem com o seu setor. Se eu sou ministro do Comércio, tenho que ter o comércio a funcionar em condições. E o comércio a funcionar em condições é ter todos os meses mais volume de faturação do comércio, mais empresas do comércio a atuarem. Deixemos-nos de controlar os negócios. O nosso problema é que nós queremos controlar tudo. O nosso Estado quer controlar tudo. Deixem de controlar os negócios e passem a virem o chip e digam: o meu problema não é controlar os negócios, é fazer com que os negócios cresçam, que haja muitos e que faturem muito. Esse é que é o meu objetivo como governante. É isto que tem que meter-se na cabeça das pessoas que estão no governo. Sim, diria nesses poucos 2 minutos, diria que, de facto, precisamos ter um modelo de negócio próprio. O Estado precisa observar mais como é que as pessoas negociam, como é que as pessoas transacionam, como é que as pessoas se comportam no mercado e criar regras em função disso. O Estado precisa observar, ver como é que as coisas andam, como é que a sociedade interage do ponto de vista do comércio, do ponto de vista do negócio, e ir regulando conforme a necessidade, conforme a realidade que está ali. Porque, de facto, muitas vezes, estar a ir buscar normas longe de Angola, principalmente no Ocidente, que tem séculos, tem anos, décadas de maturação, e trazê-las cá, isso só vai continuar a dificultar. O Estado precisa ficar atento, ver a atividade, o que é que agora está, como é que a sociedade está a se movimentar, e criar regras ali onde há potencial de conflito. Onde não haver conflito, as transações ocorrem na normalidade, essas devem manter. Para que as famílias atendam às suas próprias necessidades e não trazer regras antes mesmo dos negócios acontecerem, e depois, quando os negócios surgem, estão na contramão de tudo que é legislado. Portanto, regras simples, claras e de cumprimento obrigatório para todos, porque, na verdade, as regras, portanto, a questão das regras é mesmo a questão mais importante do nosso ambiente de negócios. Só mais uma última coisa. A última pessoa que fez uma intervenção disse que tinha uma empresa, que criou uma empresa e que agora já tem impostos para pagar. Isto não devia poder acontecer. Eu sei que isto acontece, isto é a regra na Europa. Na Europa é assim. Mas nós não estamos na Europa. As pessoas aqui ainda não entendem, ainda não têm o conjunto de condições para que isso possa acontecer, porque a pessoa que falou disse: eu queria fazer o negócio, mas depois não pude. Não consegui. E isso tem que ser compreendido no nosso contexto, e tem que haver uma regra simples que resolva estes problemas. É que nós temos meia dúzia de empresas a pagar impostos. Eu percebo que num sítio que tem milhares ou milhões de empresas, não podem ter estas preocupações. Mas nós, com um número muito pequeno de empresas, ainda podemos tratar caso a caso. E, sobretudo, quando tratar caso a caso, é beneficiar o contribuinte.
São 19h30. Égile, penso que terminamos mesmo. Ok. Queremos agradecer então a Todos que todos estiveram pela... presentes. Égile, podes encerrar, por favor. Sim. Muito obrigado a todos por estarem presentes a este debate. No próximo mês nós vamos realizar outro e convidar então todos para poderem estar presentes e que continuem interagindo no grupo para falar então sobre assuntos econômicos no nosso país. Vou-vos de uma boa noite, bom final de semana a todos e depois vamos partilhar então lá no grupo as notas de abertura que fizemos aqui. Convidamos a todos também para visitarem nosso site, o simvester.com, e poderem então ter assim acesso aos artigos mais recentes lá publicados. Votos de boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então encerrar aqui o nosso debate. Até já.